E nessa noite eu queria trabalhar um tema que nós falamos um pouco hoje pela manhã e nós queremos repetir agora à noite, sobre finanças. Queridos, o projeto de Deus é que eu e você, que nós viemos a ser prósperos. A prosperidade não é uma barganha, mas a prosperidade é algo que Deus quer nos ensinar a sermos prósperos. E nós temos experimentado isso na nossa vida, na nossa casa. E eu gostaria que você aprendesse os princípios que estão na Bíblia. E com certeza, Deus vai mudar a sua família. Você quer isso para você? E quando a gente fala sobre isso aqui, a gente fala com a segurança e a garantia, porque na nossa igreja nós não ficamos pedindo dinheiro. Nós compramos o painel de LED, não ficamos pedindo dinheiro. Nós não acreditamos em jogo, a bingo, rifa, a gente não faz isso. Você sabe por que a igreja não faz isso? Porque você vai e faz o bingo, aí faz a rifa na igreja. Aí depois, você, poxa, tem um tigrinho lá, é o tigrinho, né? Tem aqueles jogos ali, tem a loteria, tem a Mega Sena. Pastor, se eu ganhar, eu vou dar o dízimo. Meu irmão, tudo nosso é fruto do trabalho. Tudo que a igreja faz é oferta e dízimo. Nós não trabalhamos com nada diferente disso. Então, nós não estimulamos o jogo, não é bíblico, não é recomendado. Então, se alguma igreja que você já viu que faz, está errado, não está na Bíblia isso. Então, nós temos que ser muito criteriosos com relação a isso. Eu não quero te estimular ao erro. Então, nós não pedimos dinheiro na igreja. Tudo que nós fazemos é dízimo e oferta. E não ficamos aqui fazendo, a pedição de dinheiro, porque nós cremos que aquele que é fiel, ele prospera e sustenta a casa de Deus. Eu queria falar sobre alguns princípios. Vamos lá para Gálatas, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9. Gálatas 3, 6 a 9. Então, se você quer ver o painel lá em cima, mais rápido, acelera a oferta. Que aí, rapidinho, nós já fizemos as contas, nós vamos gastar mais ou menos 6 mil reais para poder fazer uma estrutura, porque ele pesa uns 800 quilos. Então, você não pode botar esse negócio em qualquer coisa, tem que ser bem feito. E para fazer bem feito, exige mão de obra qualificada. Gálatas 3, de 6 a 9, diz assim: considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Queridos, Abraão, ele já viu a salvação pela graça, pela fé, antes dela acontecer. Porque depois que Deus deu essa visão a Abraão, veio a lei. Mas antes disso, Deus já tinha mostrado a Abraão: olha, todos aqueles que são seus seguidores serão salvos pela fé. Não pelas obras, mas pela fé. E aí, queridos, Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, Abraão, ele enfrenta um grande exército. E quando ele obtém a vitória, ele procura Melquisedeque, príncipe de Salém, rei de Salém. Melquisedeque, se você for lá em Hebreus, no capítulo 7, vai falar que Melquisedeque, ele não tem princípio, nem fim, não tem uma genealogia. Ou seja, Melquisedeque é o sacerdócio de Cristo, um sacerdócio eterno. Ele já tipifica Jesus Cristo. Então, quando Abraão tem a vitória, recebe os despojos da vitória, ele procura Melquisedeque para entregar o dízimo. E a Bíblia diz que Melquisedeque o recebe com o pão e o vinho, que é o símbolo da comunhão. É o que nós vamos celebrar hoje, o pão e o vinho. Então nós temos aqui os elementos. É por isso que, por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas falam: pastor, mas o dízimo, ele é da lei. O dízimo não é da lei. O dízimo, ele vem lá com Abraão. Então, queridos, enquanto tiver pão e vinho, enquanto tiver comunhão, nós temos o dízimo. Então, Abraão, ele chega
diante de Melquisedeque com as mãos cheias. Querido, salvação é chegar diante de Deus com as mãos vazias para receber, mas adoração é chegar com as mãos cheias para ofertar. A igreja, eu costumo dizer que a igreja é uma tela e nós somos os pintores. Nós estamos construindo essa igreja. Como eu falei, é uma igreja para a próxima geração. Nós já estamos pensando nessa turma que está aqui, assumir isso aqui. Essa é a nossa ideia. E a gente mentoreá-los para que eles vão cada dia mais e mais altos. Então nós estamos construindo essa igreja. E na Bíblia, eu quero falar sobre 3 homens que tiveram uma influência muito forte, ou melhor, muito forte na vida financeira. O primeiro homem é Jó, e nós vamos ver a história de Jó lá no capítulo 1 de Jó, do versículo 6 ao versículo 11. Vamos lá para Jó. Jó, segundo a Bíblia, foi o homem mais rico na sua geração. Jó diz, 1 de 6 a 11 diz: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na terra. Aí vamos lá para o capítulo 4 agora, de 1 a 7. Então respondeu Elifaz: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer, onde os íntegros sofrem destruição? Queridos, Satanás, ele não está lá no mundo, ele não está nas boates, não está na boca de fumo, ele está na igreja. O pessoal lá de fora já é dele, o negócio dele é ganhar os que estão aqui dentro. É por isso que muitas pessoas às vezes acabam se desviando, porque o diabo ele é mestre em distorcer a palavra de Deus. O que aconteceu com Eva, né? Eva lá no jardim, lá no paraíso, lugar perfeito. O que Satanás falou? Quando Eva lança a palavra, Deus disse assim, assim. Aí o que Satanás fala? Não é bem assim. A sua interpretação, ela é antiga. Tempos modernos, Eva. Interpretação nova. E às vezes nós caímos nessas ciladas do inimigo, queridos. E Jó era um homem íntegro. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro. E ele não entendeu o que estava acontecendo, com certeza, porque Deus não explica nada para Jó. E a Bíblia diz que Jó, ele perdeu tudo. O homem mais rico, você imagina, vai dormir rico e acorda pobre. E aí no capítulo 4 você vê os amigos de Jó falando: olha, você vai reclamar, né? Você vai falar contra Deus. Mas queridos, Jó, ele não se tornou murmurador, ele não se tornou um reclamador. E uma coisa que eu aprendo é que no momento da dor, você vai fazer aquilo que te conforta. Tem gente que no momento da dor vai para as drogas, vai para o adultério, vai para a fuga. A dor revela a nossa identidade. No momento da dor, Jó prostrou,
e adorou. Jó era um adorador. Na dor, ele adora. Na dor, ele não murmura. É a crise que revela a nossa identidade. Tem gente que na crise reclama, murmura. Outra coisa que nós observamos é que Jó, ele revela a fé. A fé se revela nos momentos difíceis. Olha, eu já falei isso aqui. Pensa só. Você está cheio do dinheiro. Muito dinheiro no banco, né? O gerente liga para você. E aí, passa aqui para tomar um café. Vamos lá, aquele almoço. Para discutir a aplicação. Você vai no médico, o cara fala, rapaz, você podia doar um pulmão, hein? Você tá show, hein? Chega em casa, mulher perfumada, os filhos banho tomado, marido cheiroso. Perfeito, né? O menino chega com as notas, parecendo a camisa do Cruzeiro, né? Tudo azul. Maravilha, né? Tem que falar, né? Tem que aproveitar os nossos cruzeirenses aqui, né? Cachorro dormindo com um gato, aquela paz, né? Você precisa de fé nesse momento? Você precisa? Quando é que você precisa de fé? Quando o gerente está na sua captura, caçando você, o telefone direto chamando, e aí o saldo especial e o cheque vem cobrir. Você vai no médico, o cara olha e fala o seguinte, rapaz, vamos fazer um segundo exame. Você chega em casa, só o óleo da frigideira, o negócio está feio, né? O menino vem com um boletim, parece camisa do Flamengo, vermelho. Cachorro brigando com o gato. É essa hora que a gente precisa de fé. Queridos, a fé é para o momento de dificuldade. E Jó, no momento de dificuldade, no momento de tragédia, ele faz a mesma coisa que ele fazia no dia bom. Ou seja, a Bíblia diz que Jó era um adorador. Era um adorador. E nos dias bons ele adorava, e no dia ruim ele também foi adorar o Senhor. Porque a crise revela quem nós somos. Jó, ele passou pela experiência de perder tudo quanto construir ao longo de sua vida. Se perdeu tudo, e sem nenhuma explicação, nada que justificasse isso. Moisés conta a história desse homem, onde o próprio Deus colocou em crédito a sua credibilidade. Porque quando Satanás vai diante de Deus e fala, mas o Senhor o abençoa, por isso que ele é assim. Aí Deus diz o seguinte, com Jó não. Jó não é assim porque eu abençoo. O caráter de Jó é adorador. Deus colocou em jogo a sua própria credibilidade. Queridos, Satanás ele estava por trás dos momentos trágicos da vida de Jó. Satanás, ele está aonde estão os filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Na casa de Deus. Como eu falei, ele não está lá no bordel, na boca de fumo, porque aqueles que estão lá já são dele. Ele vai estar aqui dentro da igreja tentando tirar você da palavra. Pastor, está errado. A Bíblia não está dizendo isso. A interpretação essa é do Velho Testamento. Vamos para a interpretação do Novo. Aí o que acontece? Tem gente que cai nas ciladas do diabo, que cai nas ciladas do inimigo, porque o objetivo do inimigo é testar os crentes. Muitos acham que Satanás está lá fora, mas ele está aqui, porque quem realmente interessa ao diabo são os que estão na casa de Deus. Infelizmente é verdade. Ele é o primeiro a chegar e é o último a sair, porque ele sabe que o único exército que pode derrotá-lo não é o exército do prostíbulo, não é o exército da boca de fumo. O único exército que pode derrotar Satanás é o exército da igreja. É por isso que ele quer enfraquecer o exército. É por isso que ele quer jogar irmão contra irmão. É por isso que ele quer fazer com que você não perdoe. Olha, nós cantamos esse cântico, nenhuma condenação há. É um cântico que marcou a minha vida há um tempo atrás. A gente estava no encontro de pastores lá no Acre, na última cidade do Acre, Cruzeiro do Sul. Depois você só anda de barco, não tem estrada. E tinham muitos pastores. E eu senti os pastores assim, carregados, tristes. Aí eu conversei com um irmãozinho que tocava violão, estava dirigindo os louvores. Falei, cara, você conhece aquele cântico? Nenhuma condenação. Aí, rapaz, ele começou a tocar. Aí eu vi as pessoas chorando. Os pastores chorando, os missionários chorando.
Porque muitas das vezes o diabo ele nos condena. Ele fala o seguinte: você não merece, você não é digno, você não pode. Mas a cruz nos tornou dignos. O sangue do Cordeiro nos tornou justos. Nenhuma condenação há. Aí antes nós cantamos aquele cântico que o sola, né? Que é Colossenses. Perfeito. Perfeito. É isso que nós cremos, é isso que a nossa igreja crê, é isso que nós procuramos viver. Um evangelho que é bíblico. O evangelho que você vai encontrar dentro desse livro, não é fora desse livro. É a palavra de Deus, porque nós temos um compromisso com a palavra, sempre a palavra. Mas, queridos, Deus sabia o que Satanás estava fazendo. Por isso Deus, para nos dar uma lição, Ele permitiu que isso acontecesse, para que servisse de lição para nós. O que Deus pensa a seu respeito? Olha, esse versículo ele me impacta, porque quando Satanás está diante de Deus, aí Deus fala: você viu o meu servo Jó, homem íntegro, reto, fiel, que me teme e que se desvia do mal. É perfeito. Como é que Deus está te vendo? Ele vai falar que você é íntegro, que você é fiel, que você tem temor, que você é reto, que você se desvia do mal. Então você fala: pastor, eu só estou reto, mas eu ainda estou com o pezinho no mal. Meu irmão, é igual o fruto do Espírito. Ou você tem as 9 manifestações do fruto que é único, ou você não tem nenhum. Pastor, ainda estou desenvolvendo o amor. Meu irmão, o fruto ele é o fruto, é um só. Você não existe um fruto com 8. Ou você tem ou você não tem. Amém? Tá difícil, né, pastor? Mas é um amadurecimento diário. Talvez o seu fruto está pequenininho, mas o que Deus quer é que você tenha um fruto que alimente uma multidão. Olha, diante dessas qualificações, olha o que o diabo diz: que ele só praticava isso porque Deus o abençoava. Não, Deus, é lógico que ele faz tudo certo. O Senhor abençoa ele. Queridos, será que será verdade? Olha, Malaquias 3,10 diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei o quê? Então primeiro você traz e depois você faz prova. Meu irmão, aqui eu quero abrir um parênteses. Tem gente que brinca com dízimo. Dízimo é na casa do tesouro. É daqui que parte o dízimo. Ah, pastor, eu dei cesta básica com o meu dízimo. Dízimo não, se você deu cesta básica, é uma oferta sua de generosidade. Dízimo não é algo que você faz para fora, é algo que você coloca dentro da casa de Deus. Porque a bênção que vai vir, ela começa daqui para lá. Então você tem que trazer a casa do Senhor. Isso é bíblico, isso está aqui, ó. Não sou eu que estou inventando, não, é a palavra que diz isso. Trazei os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim. Deus aqui, ele coloca uma condição: olha, você traz e depois você pode fazer prova. Eu, nessa minha jornada, com 18 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa muito grande. Na época chamava Aracruz Celulose, né? Hoje é Suzano. 18 anos eu entrei numa empresa ganhando 10 salários mínimos. Você imagina, um adolescente ganhando 10 salários. E você dá o dízimo, muito assim, você fala: meu Deus, vou dar isso tudo para a igreja, vou entregar isso tudo. E a gente tinha um tesoureiro na igreja, de manhã eu estava falando sobre ele, o Nelsinho, que foi tesoureiro também daqui da igreja. O irmão Nelsinho era aquele tesoureiro assim, muito gente boa. Aí ele ligava: e aí, já recebeu para entregar o dízimo? Eu falo: você é o Espírito Santo, Nelsinho. Você já toca no nosso coração, né? Aí teve uma época que eu fiz muita hora extra, mas eu falei: não é justo eu entregar até meia hora extra, né? Aí passou um tempo e eu vi que minhas finanças nunca batiam no final do mês. Aí liga Nelsinho: rapaz, está fazendo tanta hora extra, mas seu dízimo não aumentou, né? Eu vou, ô Espírito Santo. Mas, queridos, é uma questão espiritual, porque Deus, ele não está preocupado na quantidade. A nossa igreja tem feito, nesses 15 anos que nós vamos fazer, nós abrimos mais de 18 igrejas. Há 3 semanas atrás, nós abrimos uma igreja em Melgaço, com compromisso de R$550 de aluguel todo mês. Foi cadeira, som e um monte de coisa que nós mandamos para lá. Mantemos missionários fora, tudo com dízimo e oferta. E uma coisa interessante
é que Deus nunca deixou faltar. Compramos esse painel, ninguém ficou pedindo dinheiro. Tá o forro ali para terminarmos a sala lá em cima, ninguém ficou pedindo dinheiro. Porque Deus, Ele mantém a obra. Meu irmão, independente de você entregar ou não entregar, Deus vai manter a obra. Mas você sabe o que eu quero? Eu quero que você seja aquele que vai sustentar o missionário na Índia. Para que você tenha esse coração. Porque Deus vai fazer você prosperar. Olha, eu falei isso aqui pela manhã. Durante a pandemia, a nossa igreja, nós temos missionários lá na Bahia, em Paratinga. E na pandemia nós estávamos com 3 casais, depois nós chegamos a ter 4 casais. Hoje nós temos 3 casais, mais 3 pessoas que são da comunidade que a igreja sustenta. Com futebol, essas questões sociais. E esse empresário, no meio da pandemia, a gente foi prestar o relatório. E são vários empresários que ajudam a nossa igreja no trabalho missionário. E eu gosto de prestar o relatório financeiro. E nesse relatório, um empresário falou o seguinte: pastor, você tem a pretensão de abrir mais algum campo missionário? Aí eu falei: rapaz, na minha cabeça tem 1000 campos para abrir, né? Não, estou falando isso porque é o seguinte: eu nunca ganhei tanto dinheiro como tenho ganhado. E eu entendi que esse negócio de que vocês fazem traz prosperidade. Eu queria que você mandasse mais um casal. Foi aí que nós mandamos o Casé e a Marli. Carro, casa, salário, tudo. Aí eu fico olhando, né, esses homens. A história desses homens que têm mantido esses trabalhos missionários são homens que não têm um 2º grau. Às vezes a gente fala: ah, pastor, eles estudaram, receberam herança. Não. Tem um que é interessante. Ele tem uma transportadora muito grande. Ele vai vir aqui na nossa igreja falar num jantar de empresários que a gente está para marcar. E a história dele é interessante. O avô dele se converteu, conheceu o evangelho e saiu pregando o evangelho. E foi tendo filho. O pai desse irmão, desse nosso amigo, ele era caminhoneiro. O filho se tornou um dos maiores donos de transportadoras do Brasil. E ele tem, na sala dele, no fundo, tem uma enxada. Aí eu brincando com ele, falei assim: por que essa enxada? A enxada está bem gasta, né? Ele: pastor, eu saí de lá. É por isso que está aqui. Mas uma coisa que ele sempre falou: meu pai, meu avô, ensinaram a servir na casa de Deus. Porque quando a gente fala em ofertar, nós não estamos falando somente em dinheiro. Gente, e o seu tempo? Às vezes a gente está tão ocupado fazendo para nós que nós esquecemos tempo para fazer as coisas na casa de Deus, né? Tem gente que vai chegar aqui e vai olhar e vai ver que nós temos 2 cores diferentes no forro, né? O forro está ali, os andaimes estão ali. Fique à vontade. Tem gente que nem vai saber que tem forro aqui no teto. Tem gente que vai olhar, coisas que precisam ser feitas na igreja, um vaso de flor. Isso é servir na casa de Deus. É serviço, é uma mesa de ceia, é servir, é uma parte elétrica. E às vezes nós olhamos para as coisas da casa de Deus e falamos o seguinte: quanto é que a igreja vai me pagar? Ô meu irmão, você perde a chance de ganhar tanto de Deus quando você fala isso. Você perde a chance de ganhar. Servir na casa de Deus é servir com o dízimo do nosso tempo, com o nosso talento, com aquilo que nós temos para dar. Isso é servir também na casa de Deus. Mas, pastor, Malaquias 3,10 é Velho Testamento. Mas Lucas 6,38, joga aí Lucas 6,38. Olha o que Jesus diz. Jesus lança o mesmo princípio: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante, com a mesma medida, você será medido. Isso é Novo Testamento. Então, quanto mais você investe, mais Deus investe na sua vida. Olha, Deus abençoava Jó por causa da fidelidade de Jó. Aí às vezes a pessoa fala o seguinte: pastor, não posso dar o dízimo porque ganho pouco. Já ouvi muito isso. Mateus 25, 21. Vamos lá. Mateus 25, 21. Só para você ver o que a Bíblia diz sobre isso.
É o Nicolas? Olha lá, Nicolas. Não, não é o Nicolas, não? Eu estou precisando trocar o óculos aqui. É o nosso embaixador lá, isso aí. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Não é quantidade, é fidelidade. É aquilo que Deus quer de nós. Não posso dar o dízimo porque estou devendo muito, meu irmão. Bota lá, Marcos 12, 17. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha, 90% é seu, você faz o que você quiser. Mas Marcos 12, 17, é isso mesmo. Agora os 10% pertencem ao Senhor. Esse você não pode tocar. Deus não está interessado. Aí as pessoas falam, né? Ah, pastor, Deus não quer que eu fique devendo. Mas, queridos, o que Deus quer é que você dê a César o que é de César e a Ele o que é dele. Eu contei de manhã a experiência de um amigo. Ele construiu uma fábrica em Joinville. A primeira fábrica dele fora do Espírito Santo foi em Joinville. E assim que ele terminou a fábrica, do lado da fábrica tinha um pântano. E uma vez a gente esteve lá, atolava até o joelho. E esse pântano estava lá do lado da fábrica dele. E o dono do pântano, daquela terra, pediu ele para comprar a terra. Ele falou: rapaz, mas o que eu vou fazer com esse monte de pântano aí, de terra? O que eu vou fazer com isso? Aí o cara: não compra, porque eu estou com problema de saúde, eu estou velho. Compra para me ajudar. Aí ele comprou, né, o pântano para ajudar o cara. E aí passou um tempo, do lado do pântano tinha um morro. Aí ele pediu o dono do morro para tirar umas 10 caçambas de terra para jogar em parte do pântano para fazer área de manobra para caminhão. Aí quando ele está retirando a terra, o dono do terreno fala: mas você está pegando a minha terra, você não me pagou. Ah, mas você não me deu? Não, eu quero que você pague. Então compra o morro. Para evitar briga, ele comprou o morro. Aí ficou com o pântano e o morro. Aí ficou aquelas duas coisas lá, né? Aí o que aconteceu? Primeira fábrica da BMW fora da Alemanha. Aonde que foi instalar? Joinville. Perto da onde? Perto do pântano. Ele pegou o morro e jogou dentro do pântano. Virou uma área industrial. 600.000% de valorização. Sabe por que isso? Porque é fiel. É uma das pessoas que mantém a obra missionária. Mas eu queria que você entendesse, da boca de Satanás, 4 bênçãos que vêm através da fidelidade. Foi o diabo que falou, tá? Está escrito aqui na Bíblia. Jó 1:10, põe aí Jó 1:10. Primeira bênção, proteção. Porventura não cercasse de todos os lados. Foi Satanás que falou. Olha, Satanás que disse: o Senhor protege ele de todo lado. E lá em Malaquias 3:11 diz que ele repreenderia o quê? O devorador. Gente, o que é devorador? Farmácia, oficina mecânica. Não estou dizendo que dono de oficina mecânica é devorador, não. Mas tem carro que vive na oficina, né? Isso é devorador. Chuveiro queima direto. Energia, a conta lá em cima, a água lá em cima. Devorador. Isso é o devorador. E a palavra diz que ele repreende o devorador por causa da fidelidade. Às vezes você ganha e o dinheiro não dá. Você gasta na farmácia, você gasta em coisas que não é necessário. E essa proteção, ela atinge área pessoal, familiar e financeira. Olha o que o diabo diz. O Senhor protege a ele, toda a vida dele. O Senhor protege a sua família, a sua casa. Você protege tudo que ele tem, os bens estão protegidos. Crente fiel, o diabo não toca no que ele tem. Amém? Quem é fiel, o diabo não toca. As coisas multiplicam. Segunda bênção, o diabo falando: as obras de suas mãos abençoastes. Satanás afirma que Deus abençoava o resultado do trabalho de Jó. Que coisa, né? O próprio diabo está falando: é o Senhor que abençoa o trabalho dele. É o Senhor que faz. Olha, eu conheço pessoas que ganham
muito, e não tem nada. Quando eu pastoreava lá na outra igreja, tinha juízes, pessoas donos de clínicas, pessoas com uma situação financeira muito boa. Mas vivia no cheque especial, vivia pedindo dinheiro emprestado, até a agiota. Aí quando eu falava sobre dízimo, não, pastor, dá isso tudo para a igreja? Como é que pode? Gente, você não está dando dinheiro para a igreja, você está devolvendo para o Senhor. É isso que a Bíblia diz. Ah, o pastor vai ficar rico. Aqui na nossa igreja, não é esse o caso. Aqui você não vê pastores com salários, como a gente vê por aí fora. Tem igreja que o pastor ganha 100 mil reais. Aqui não acontece essas coisas, né? Primeiro que a gente não arrecada 100 mil, então não tem como ganhar. Os pastores aqui trabalham. Hoje é aposentado, né, Rogério? Começando já um outro trabalho agora, né? Outra empresa. Mas todo mundo aqui trabalha. Nós ofertamos ainda na casa do Senhor, nós ofertamos e ofertamos generosamente. Os pastores têm esse coração generoso de ofertar na casa do Senhor. Então nós podemos dizer, quando eu estou pregando aqui, minha mãe está sentada ali, minha esposa ali, meus irmãos, sobrinhos estão tudo aqui, parentes meus estão aqui, sabem quem nós somos. Pastor Diego, quando está pregando, estão os filhos dele tudo sentados por aqui, a mulher também. Pastor Jonathan, está até a sogra aí na frente dele. É assim que funciona, gente. As pessoas nos conhecem. Então você pode ter certeza que na igreja não tem estelionatário. Não tem ninguém se beneficiando do que é de Deus. Nós não tocamos naquilo que é de Deus. É para isso que tem tesoureiro, tem pessoal para examinar a conta, porque nós temos o temor com aquilo que Deus confia a nós. Aí a terceira bênção, multiplicação. Aí o diabo fala assim, os seus bens se multiplicam na terra. Gente, multiplicação é uma consequência natural. E quando Satanás não tem acesso à vida pessoal, familiar, aos bens e ao quanto a pessoa recebe, o salário é abençoado e se multiplica. O salmista no Salmo 104, 28 diz, se lhes dás, eles recebem. Se abres as mãos, eles se fartam de bens. Eclesiastes tem um texto que diz assim, quem dá ao pobre, empresta a Deus com juros vantajosos. Coisa, né? A Bíblia fala muito em generosidade. E às vezes nós não somos generosos. Princípio bíblico, gente. Porque o judeu prospera. Eles são generosos. Maiores ações filantrópicas no mundo são de judeus. Homens que entenderam que quando você dá, Deus abençoa. Quarta bênção da fidelidade. Restituição. Olha, lá no capítulo 42, Jó, Deus restitui dobrado. Até a questão, hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Eu tinha uma questão que eu sempre falava com Deus. Mas ele tinha 10 filhos e teve mais 10 filhos. Você sabe o que Deus fez? O luto da perda, Deus tirou. Que coisa, né? Deus retira a dor do luto. E Jó entende, eu tenho 10 filhos que estão com o pai e 10 estão aqui comigo na terra. Até a dor da perda. Deus restitui a alegria dos filhos que se passaram. E, gente, pensa numa coisa. Quem aqui já recebeu dinheiro de parente? É dinheiro. 100 mil reais, 200 mil. A Bíblia diz que os parentes de Jó começaram a ofertar na vida dele. Imagina, Lucide, só lá do Pará, chega aqui, Lucide, estou mandando um DOC de 2 milhões para sua conta. Você não vê isso não, né? Agora parente ligando, e aí, você pode fazer um Pix? A Bíblia diz que Jó ficou riquíssimo, porque os seus parentes começaram a ofertar na vida dele. Que coisa, né? Queridos, quando Deus está no negócio, até aquele parente que é seguro, começa a ofertar na sua vida. Queridos, e olha, tem muitos textos na Bíblia que falam sobre essa promessa. Vamos lá para Zacarias 9:12. Põe no telão para nós aí. Zacarias 9:12 fala sobre a restituição, onde Deus promete restituir em dobro aquilo que nós temos. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Joel também fala sobre isso, mas a grande dificuldade da igreja, viver a restituição de Deus, é que nas mínimas coisas os crentes são infiéis. Gente,
Como eu falei, nós não somos fiéis num trabalho na igreja. Hoje de manhã tivemos o culto. Aí chegou a noite, eu ajudando aqui a arrumar, encontrei copo d'água embaixo de cadeira, né? Cálice de ceia na cadeira. Aí eu falei, cara, eu preguei, o pessoal não entendeu, eu tenho que repetir a mensagem. Eu tenho que repetir. Porque quando eu falo da igreja, gente, tudo que está aqui, eu tenho um maior zelo com as coisas da igreja. Essa cadeira que está aí, você está sentado, ela foi comprada com dízimo e oferta que foi consagrada ao Senhor. É algo sério. Isso foi separado para Deus. Não há santidade nenhuma na cadeira, mas a simbologia dela. O que está por trás dela? Uma oferta e um dízimo para Deus. Aí quando você pega o chiclete e coloca ali embaixo, o que você está falando para Deus? O Senhor não é importante. Sabia disso? Quando você pega um microfone e joga, você está falando, Deus não é importante. Quando você trata as coisas que são referentes a Deus, porque tudo que está na igreja aqui foi adquirido com dízimo e oferta, que foi consagrado para o Senhor. Ninguém aqui deu, estou mandando ser pastor, não. O objetivo aqui foi para Deus, um culto a Deus. Há uma seriedade por trás dessas coisas. Então, quando nós falamos nessas coisas, nós temos temor. Os pastores têm temor, porque nós entendemos que isso pertence a Deus, foi consagrado ao Senhor. Então, meu irmão, sempre trate as coisas que você está usando na igreja com respeito, entendeu? Numa sala, em tudo. Porque eu já vi pessoas que empobreceram, porque roubaram na igreja. Empobreceram mesmo. A outra geração pagou caro por aquilo que uma geração fez. Porque pegaram um pedaço da terra da igreja. Acontece. Porque para a igreja a gente tem que ser liberal. É para a igreja? Toma. Porque é para Deus. Não é para o pastor. O pastor está passando. Daqui a um tempo eu não estarei mais aqui. E os pastores também não. Mas essa turma aí vai estar aqui como pastor da igreja. Nós estamos passando. Mas o nosso Deus, ele permanece. E o respeito com ele tem que ser assim. Outro homem que eu queria compartilhar com vocês, Adão. Olha, quando Deus criou o mundo, ele colocou Adão como administrador de tudo na terra e deu a ele toda a riqueza. Vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 11 e 12. Adão foi o homem mais rico que já existiu na face da terra. Bill Gates, Bezos, esses caras todos não chegam nem perto da fortuna de Adão. Lá no capítulo 2, versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: o nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. Olha, aqui vai falar nesses textos que Adão, ele sabia onde estava e ele era o dono de todo o ouro que tinha na terra. Não existiu homem mais rico do que Adão. Aí lá no capítulo 3 de Gênesis, na mesma página você vai ver do versículo 1 ao 4, Eva está conversando com a serpente. Que coisa, né? A serpente sempre estava lá, mas nunca deu ibope para Eva. Aí naquele dia, é estranho, né, gente? Se um cachorro começar a conversar comigo, eu vou entrar em crise, né? Se um gato começar a falar, eu vou entrar em crise, eu vou achar estranho. Vou repreender o diabo na hora. Cachorro falando, gato conversando. Mas Satanás se apossou da serpente e começou a conversar com Eva. E Eva dando uma conversa. Não, porque Deus falou que aquela árvore que está lá no meio do jardim, não pode tocar nela. Não pode. Aí a serpente, não é bem assim não, Eva. Eu acho que você está lendo na versão antiga. Vamos para a versão nova da Bíblia? A versão nova diz a coisa do Velho Testamento. Novo Testamento não existe esse negócio não. Versão antiga. E Eva deu ouvido, e a Bíblia diz, Apocalipse 12, 9, né, diz que a serpente estava sendo usada por Satanás, e o alvo da conversa era a palavra de Deus. E queridos, o diabo, ele estava tentando confundir e levar Eva a contestar aquilo que Deus havia dito. E olha, ia tocar naquilo que Deus falou para não tocar. O que o diabo mais vai querer fazer é te distanciar desse livro. O objetivo dele é fazer com que você não leia esse livro.
que você acha esse livro obsoleto, antigo, que você acha que esse livro já não tem que ser reescrito, que precisa ser reinterpretado, é o que o diabo vai falar. Não, esse livro é um livro quadrado. A interpretação não é essa. Gente, nós temos 2000 anos de interpretação sobre alguns textos e hoje tem gente dizendo que não é bem assim. Levítico não é bem assim, aquilo não é bem assim. A palavra é clara. Mas o diabo vai fazer o quê? Vai tentar te confundir. E vai usar pessoas que se acham doutas culturalmente para poder te enganar. Porque ele vai tentar distorcer o que a Bíblia diz. Gente, nós seguimos esse livro, a palavra, a Bíblia. Se algum pastor, algum pregador subir aqui e falar algo que não está nesse livro, pode mandar descer. Você tem autoridade para descer. Pode ser eu, qualquer um. Você fala, desce, porque você está no lugar errado. Nós aqui pregamos o que a Bíblia diz. Porque nós temos um compromisso com a sua salvação. Eu tenho um compromisso com a bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Por isso que a gente traz princípios bíblicos. E nessa noite eu estou trazendo princípios bíblicos. Para que você entenda. Nós não estamos falando aqui, não vou fazer campanha financeira no final do culto. Porque princípio não precisa de apelação. Na verdade, nós fazemos o Reviva, não usamos as ferramentas emocionais para manipular as pessoas. Porque nós acreditamos que a fé, ela é uma coisa que tem que andar junto com a razão. E é a palavra de Deus. Senão, ela já é manipulação. E aí, queridos, o que acontece com Adão? Quando Eva toma do fruto proibido e lhe dá a Adão, seus olhos são abertos. E a primeira atitude de Adão foi fazer o quê? Se esconder. Porque todo devedor se esconde, né? E Adão se escondeu, porque havia tocado no que era do Senhor. Ele se esconde de Deus. E queridos, a primeira consequência de dar ouvidos a Satanás, sabe qual foi? Falência. Adão saiu de casa para trabalhar rico. E ficou pobre. Voltou pobre. Perdeu tudo. Foi expulso do paraíso. Se tornou um sem terra. E o próprio diabo diz o seguinte, se você for lá depois, lá em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus está diante de Satanás, o diabo fala para Jesus o seguinte, você está vendo tudo isso aqui? É meu, porque foi me dado. Adão entregou toda a riqueza da terra para Satanás. Porque havia algo no jardim que era de Deus. Eu costumo dizer que é o dízimo, né? A árvore do bem e do mal. Ninguém podia tocar. Pertencia a Deus. Muitas das vezes nós não temos o paraíso porque nós tocamos naquilo que é de Deus. Tem coisas que nós não podemos tocar. Pertence ao Senhor, gente. Uma vez eu fui pastor em Cachoeiro e eu tinha uma ovelhinha na igreja. É interessante que dessa ovelha, eles dois eram velhinhos, cabelo branquinho. E era um casal que eu ia lá só para jantar na casa deles ou almoçar, né? Porque eu estava na igreja. Eles estavam no culto da semana, estava no domingo de manhã e de noite. Então era aquele casal, pastor, vamos almoçar lá em casa? Aí eu ia lá. E, gente, você chegava na casa deles, aposentados, um fusquinha, meia alguma coisa na garagem, antiguíssimo fusquinha. Aí você entrava na casa, um liquidificador, um trambolhão gigante. Geladeira com aquela maçaneta que você puxa assim e faz cleque. Você só vê em filme. Aí eu falei, minha irmã, ela falou assim, pastor, devorador não entra aqui não. A gente repreende ele lá no caixa eletrônico quando a gente recebe o dízimo. Não quebra nada aqui em casa. Aí eu falei, saí daqui com a mensagem hoje para pregar durante muitos anos na igreja. É verdade, queridos. Quando a gente entende o princípio e pratica ele, e não toca naquilo que é do Senhor, a coisa acontece em nossas vidas. Segundo, coisa que aconteceu com Adão, segunda consequência, desemprego. Deus havia contratado Adão como mordomo. Adão cuidava de tudo que o Senhor tinha, trabalhava para o Senhor. E no ato de tocar no que o Senhor diz para não tocar, Deus coloca Adão para fora do paraíso, sem direito a nada, justa causa. Primeiro cara que perdeu o emprego com justa causa foi Adão. E terceiro, surgiu um movimento chamado MST, Movimento do Sem Terra. Adão perdeu a terra que tinha. Isso é muito sério, sabe? De manhã eu estava contando sobre isso. Lá em Bom Jesus da Lapa tem um acampamento de sem terra. E um dos projetos missionários nossos tem uma igreja dentro do acampamento sem terra, tem pastor, tem tudo lá. E esse pastor ele estava falando com a gente, falando, olha, a maioria do pessoal que está lá no acampamento são crentes.
tem pastor, tem tudo. E uma dificuldade na hora do dízimo da oferta, não levanta um centavo. Aí ele falou, rapaz, agora eu descobri por que esse pessoal não tem terra. Eles não são fiéis ao Senhor. Sei que ali surge, na vida de Adão, ele já não tem mais terra, como diz lá em Lucas 4, 5 e 6, tudo foi entregue sob o domínio de Satanás. Queridos, quando você dá ouvidos a Satanás, ele passa a gerenciar tudo que é seu, até o que foi dado por Deus. Olha como a infidelidade entra na igreja. Lá em Atos, nós vemos uma igreja que vivia com abastança financeira. Atos 2, 44 e 45, você consegue colocar aí na tela para nós? A Bíblia diz que não havia falta nenhuma entre os irmãos. Eles tinham tudo em comum, eles desfrutavam de tudo. A igreja não tinha necessidades. É o que o texto diz. Capítulo 4 de Atos, versículo 34, diz que eles ofertavam liberalmente. Havia muita liberalidade na oferta. Aí em Atos 5, de 1 a 9, nós vemos como Satanás encontrou uma legalidade. E queridos, a legalidade que o diabo encontra é quando nós resistimos à palavra de Deus. E o que acontece? A principal brecha que Satanás tem achado na vida da igreja é com relação às finanças. Ananias e Safira, é interessante que às vezes a gente olha para Ananias e Safira, qual foi o pecado deles? A Bíblia não fala que eles cometeram um pecado sexual. Eram casados. E era um casamento de aliança e de acordo. Tanto é que um vai e mente, depois volta o outro e mente igual. Havia acordo, havia aliança, havia um compromisso, eram casados, não foi imoralidade sexual. Talvez eles fizessem parte do grupo de oração da igreja. O certo é que não foi nessas áreas que Satanás entrou. Você sabe por quê, queridos? O altar de Deus na vida de todo cristão é o coração. O que está no seu coração é o que dirige a sua vida. Se você é movido pelas finanças, é isso que vai dirigir a sua vida. Agora, se você é dirigido pela fidelidade a Deus, é isso que vai dirigir a sua vida. E no momento de dar, porque eles tinham decidido vender as coisas e viver uma vida comunitária. E isso, gente, se Ananias e Safira tivessem vendido e falado, nós vamos dar só 20% para a igreja, não é problema. A questão é que eles mentiram. Não, está tudo aqui. Aí quando Ananias fala isso, a Bíblia diz que ele cai mortalmente. O Espírito Santo o fere de morte. Aí logo depois, sem saber da história, entra a sua mulher, e aí os apóstolos perguntam, foi essa a quantia que vocês venderam a terra? E ela fala, sim, foi essa a quantia. Ela cai mortalmente também. Ali entra na vida da igreja a questão da infidelidade. A porta foi aberta. Queridos, olha o que aconteceu na vida da igreja de Jerusalém. A porta da infidelidade foi aberta e até hoje ela não foi fechada. Olha o que acontece. Murmuração. Se você for para Atos capítulo 6, versículo 1, as pessoas começam a murmurar porque tinham viúvas passando por dificuldade. Até então todo mundo tinha tudo. Mas a partir do momento que Ananias e Safira cometem esse pecado, a igreja começa a passar dificuldades e tem que instituir até os diáconos. Segundo, as missões da igreja. A igreja de Antioquia foi a missionária. E a de Jerusalém não foi. Antioquia abriu igreja no mundo inteiro. Jerusalém ficou em Jerusalém. E uma das coisas que uma igreja que é fiel faz é missões. Queridos, igrejas não é para dentro, igreja é para fora. Nosso papel é abrir igreja. Porque o filho de uma igreja é outra igreja. Esse é o nosso papel, nós temos que abrir igrejas. Nós não podemos ficar parados achando que está bom estar aqui só. A igreja tem que expandir. Amém? Ela tem que expandir. Esse é o chamado da igreja. A igreja de Filipos é que mantinha Paulo, não a igreja de Jerusalém. Começou a ter necessitados na igreja de Jerusalém. E as igrejas de Antioquia começaram a socorrer a igreja de Jerusalém. Agora, caminhando para a gente fechar, como é que nós podemos vencer essa questão da fidelidade? Porque, gente, eu estou falando sobre algo que é difícil. Tem gente que está aí
Como é que eu faço para ser dizimista, né? Como é que eu faço para ser ofertante? E não vou fazer nenhum apelo para você entregar tudo aqui não, porque já vi pregador que pede ouro, pede corrente. Não tem nada a ver isso. Eu quero que você entenda princípios e comece a aplicá-los na sua vida financeira a partir de hoje. Como é que nós podemos vencer isso? Primeiro, entenda que Deus é Jeová Jireh. É o Deus da provisão. É o Deus que nos dá a provisão que nós precisamos. É o Deus que nos sustenta. É o Deus que faz multiplicar. Você vai ver na história de Isaac, se você ler o capítulo 26 de Isaac, de Gênesis, você vai ver que no maior momento de dificuldade, Isaac, ele prospera. Enquanto todo mundo passava fome, Isaac prospera. Por que isso? Era fiel com o Senhor. Era uma região seca, impossível alguém semear naquela terra, mas pela fé em Deus ele semeia. E pela fé em Deus você vai começar, vai procurar um emprego, você vai fortalecer a sua empresa pela fé em Deus, que Deus é o Deus da provisão. Você crê nisso? Que Ele é o Jeová Jireh? Olha, é algo que eu e a minha casa, nós desfrutamos isso. Deus sempre vem com a provisão. E às vezes a gente está naquele momento assim, que você fala, meu Deus, aí Deus, pá, vem. É o Deus da provisão. Apresente as suas necessidades a Deus, comece a orar em casal, você e sua esposa, escreva as necessidades e fale com Deus. Senta a sua família e fala, Senhor, nós precisamos disso. Temos essas contas a pagar. Coloque as contas. Veja o que você compra, se é necessário. Como eu disse, nós compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos para agradar pessoas que nem nós conhecemos, né? Ah, pastor, comprar um carro elétrico. Meu irmão, compra não, né? Seu carro está bom, continua com ele. Se você pode ter uma bicicleta, ande na bicicleta. Não dê um passo, porque quando você compra um carro, você compra junto o mecânico, você compra junto o posto de gasolina. É custo, né? Tem gente que acha que R$10 não enche o tanque do carro, não. Isso foi há muitos anos atrás. E às vezes a gente entrega no posto de gasolina sem para colocar um pouco do tanque, mas a gente não dá de oferta na igreja. Para encher o seu tanque espiritual, né? Felizmente. A gente às vezes não entende os princípios. Isaac, a Bíblia diz que ele enriqueceu, prosperou e ficou riquíssimo. Olha só Eclesiastes 11, versículo 4. Consegue colocar aí, Guilherme? Eclesiastes 11, 4. Salomão diz o seguinte: aquele que fica esperando e não semeia, olha, o que fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Meu irmão, não espere a situação financeira melhorar, não. Comece a ser generoso, comece a ser fiel agora. Você vai ver Deus agindo na sua casa, na sua vida. Comece agora. Segundo, olha o exemplo da viúva de Sarepta. Essa mulher, é interessante que ela... Houve uma seca, muita fome na região da Judéia. Muita fome. E o profeta Elias chega na casa dessa mulher. É engraçado que Deus faz umas coisas doidas, né? Deus chega para Elias, aquela fome generalizada. Deus fala o seguinte: vai para a casa da viúva, que eu vou te sustentar. Era para Elias falar o seguinte: mas Senhor, não tem ninguém com dinheiro, nenhum palácio aí, um homem rico. O Senhor mandou para casa da viúva. Aí ele chega na casa da viúva, ela tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E ela estava preparando um pão para o filho comer e depois eles morrerem. Aí Elias já chega, faz o pão para mim. É coisa, né? Se fosse hoje, esse pastor, isso é ganancioso, né, Ricardo? Esse pastor é guloso. Olha o filho da mulher passando fome e ele vai comer a comida do filho da mulher. Hoje tem gente que falaria assim. Mas essa mulher, ela acreditou no profeta. E não era nem da casa de Israel. Ela não era. Mas ela acreditou no homem de Deus. É por isso, queridos, acreditem na palavra que é pregada nesse púlpito toda semana. Nós temos um compromisso com a palavra, com Deus. Nosso compromisso é com Deus. E ela acreditou na palavra daquele homem de Deus. E durante aquele tempo, muitos morreram de fome. Mas aquela mulher e o seu filho tinham pão todo dia para comer. Porque ela acreditou no homem de Deus.
O desafio era crer na promessa. Sem a promessa de Deus não havia esperança. E há um conflito muito grande, né, entre a fé e a razão. É por isso que às vezes nós temos que pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver quem é Deus. Porque, queridos, os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então, se você teme a Deus, vai haver um exército de Deus ao redor da sua casa. Olha, quando a gente fala sobre a proteção familiar, em 2 Reis 6,17, Eliseu e Geazi, eles estavam cercados pelo exército. E esse exército veio para prendê-lo. E Geazi entra em desespero e começa a falar: nós vamos ser presos, vamos morrer. E Eliseu ora, uma oração simples, né? Senhor, abre os olhos do moço. E os olhos daquele jovem foram abertos. E ele viu um exército de milhares e milhares de anjos ao redor da casa dele, ao redor deles. A palavra é uma promessa para mim e para você. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra de todo o mal. Então não se preocupe com o que está à sua direita, à sua esquerda. Se preocupe tão somente em ser fiel e em agradar a Deus. Porque se você fizer isso, Deus vai livrar você de todo o mal. Às vezes nós queremos mudar de um lugar porque tem traficante, porque tem barulho, música. Comece a orar. Você é fiel a Deus? Fala: Senhor, eu sou fiel. E esse bar aqui está me incomodando, no nome de Jesus. Que esse bar se transforme numa igreja. Não tem nada mais perigoso do que boca de crente. Já falaram isso comigo, quando o crente ora, não tem. Crente fiel, meu Deus, Deus tem um compromisso, você está direto na sala do trono, você está direto, o diabo não pode roubar os seus filhos, é restituição, é uma promessa de Deus, restituir a família, restituir os bens, restituir a sua casa, é promessa de Deus sobre a sua vida. É igual os 5 pães e os peixinhos. Deus multiplica. Quando esse texto de João 6, né? Jesus, ele vai celebrar, está pregando, e Jesus vai alimentar a multidão. E ele chega para os discípulos e diz: vamos alimentar a multidão. E os discípulos dizem: nem 200 denários, Jesus, daria para alimentar todo mundo, porque era muita gente. Aí Jesus diz: o que que tem? Aí no deboche, né? Tem um menino ali que tem um pouquinho de peixe e uns pães. Traz aqui. Primeira coisa que Deus fez, Jesus fez. O que que ele faz? Ele oferece para Deus. Ele agradece. Ele agradece o pouco e Deus transforma em muito. Quando você começa a agradecer o arroz com feijão e o ovo, vai começar a cair picanha no seu prato. Tem que aprender a agradecer. É assim que funciona. Enquanto você murmurar, Deus não trabalha com murmurador. Deus não... Se tem um negócio que Deus não gosta... Olha, tem um monte de pecado que nós falaríamos aqui, que são pecados, ofensas graves para nós, né? Mas o que mais abomina Deus é o tal do murmurador. Ele não gosta do murmurador. Ele gosta de adorador. Vamos orar? Logo depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Ceia é renovação de aliança. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Ceia é onde você vai fazer o compromisso com o Senhor. Senhor, eu vou ser fiel. Eu vou ser daqueles que o Senhor pode contar comigo. A igreja vai poder contar comigo. As pessoas vão poder contar comigo. Eu vou ser fiel. Nós estamos começando agora uma campanha, né? Amigos de oração. Entrar na campanha é fidelidade. Pastor, não tenho tempo, meu irmão. Se Deus deu a visão começa aqui em cima. Você quer ser abençoado? Pega a visão, né? Está todo mundo entrando em você. Não, porque esse negócio eu não tenho tempo para orar. Meu irmão, se você não tem tempo para orar por um amigo, você não tem tempo para mais nada na sua vida. E Deus vai te dar as pessoas mais difíceis e estranhas para você orar. Porque é isso que Ele quer ver, provar a cada um de nós. Vamos orar, vamos ficar de pé para a gente orar. Eu quero convidar os diáconos para estarem aqui já à mesa, estarão nos ajudando na celebração. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra, agradecer porque ela é viva e verdadeira. Ó Pai, nós queremos ser fiéis, nós queremos ser como Jó, íntegro, fiel, que se afasta do mal e que teme ao Senhor.
Nós queremos que o Senhor olhe para nós e veja essas características. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito nos ajude a caminhar na Tua presença. Oramos no nome de Jesus.